Queridos irmãos e irmãs, nós celebramos hoje a festa de São Mateus, um dos 12 apóstolos e também aquele que escreveu o Evangelho, o primeiro Evangelho. A leitura de hoje nós já lemos tantas vezes. Jesus que passa à mesa de um pecador chamado Mateus e o chama para segui-lo. Mateus deixa tudo, se converte, muda de vida e de ladrão que era, cobrador de impostos, geralmente roubava muito, tanto do governo quanto do povo. De ladrão, bandido, pecador, ele se torna pregador do Evangelho, um grande santo, um homem que inclusive deu a vida por causa de Jesus. E como foi que isso aconteceu na vida de Mateus? É interessante que lá no Gênesis, quando todas as coisas são criadas, Deus não pega uma coisa e transforma para fazer outra, como fez, por exemplo, fazer o homem, o ser humano. Pegou o barro, fez o bonequinho, soprou nas narinas e deu vida àquele barro. Mas Deus não precisava disso. No outro relato mais antigo, ele apenas diz: faça-se. E as coisas se faziam. Faça-se a luz, e a luz se faz. Façam-se os continentes, as terras, e as terras se fazem. Deus diz: faça-se, e a voz de Deus é criadora, ela faz. A mesma coisa aconteceu com os apóstolos. Jesus passa por eles e diz: segue-me. E eles seguem Jesus. Jesus diz: vai, e eles vão. E fazem a mesma coisa que Jesus fazia. Expulsavam demônios, curavam os doentes, pregavam o Evangelho, viviam a pobreza, a castidade, a obediência. Tudo que Jesus fazia, eles faziam exatamente igual. Jesus morre na cruz, todos eles morrem por causa de Cristo. A palavra que se faz. E vejam que na liturgia de hoje, o Salmo 18, ele é exatamente isso. Ele explica tudo isso. O Salmo diz assim: os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite esta notícia, esta mensagem. A noite publica esta notícia. A voz que ecoa ao longo dos séculos e entre os corações de todos os povos. Aí ele diz assim: não são discursos, nem frases ou palavras, não são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra, chega aos confins do universo a sua voz. Aquele faça-se de Deus começou na criação, ele continua existindo e continua ecoando e vai ecoando, e os apóstolos, eles são exatamente isso. A voz de Deus que vai ecoando, e até hoje nós ainda ouvimos a voz de Deus, sem palavras, não precisa nem de palavras, porque nós sentimos o Espírito de Deus dentro de nós, ele habita dentro de nós. E São Mateus, ele é o eco da voz de Deus, o eco da voz de Cristo, ele é o eco do Verbo. O Verbo disse: vai, e ele vai. Para a gente ser santo, a gente só precisa entrar dentro desta dinâmica, ouvir a voz profunda do Mestre, a voz de Deus, que diz: vem, e depois vai, e continuar ressoando na mesma sintonia, né? É interessante que o som, ele é ondas, né? Essa onda que vai se propagando. A gente precisa entrar nesta onda de Cristo e segui-lo, e continuar sendo Ele. Ser santo não é ser um super-herói. Eu, com as minhas virtudes, com a minha coragem, com a minha bravura, com a minha inteligência, com a minha bondade, com a minha beleza, eu me tornei um titã, um herói. Não é nada disso. Ser santo não é isso. Ser santo é deixar a voz de Deus ecoar dentro do coração e deixar ela fazer assim como Ele fez. Deixar-se mover e movimentar por Deus. Que São Mateus interceda no céu por nós, para que nós continuemos sendo simplesmente a voz de Deus que ecoa por todos os cantos do universo.